Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS na Mercopar. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo na Mercopar, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e medio esta nossa conversa. Isso mesmo, e antes de a gente trazer os nossos convidados para esse papo aí, os nossos convidados vêm da Rússia e da Alemanha, eu quero apresentar, gente, o Kleber Marques, ele é o nosso intérprete, o Kleber está aqui para facilitar a nossa conversa, então para vocês entenderem, eu vou fazer toda a apresentação em português, o Kleber vai interpretar, contar a história para os nossos convidados e também vai traduzir as respostas dos nossos convidados para a gente poder acompanhar. Lembrando que este conteúdo é desenvolvido com a curadoria do Polo Sebrae de Indústria, projeto nacional capitaneado pelo Sebrae RS, que também é responsável pelo conteúdo da Mercopar 2023. Você pode acessar este videocast no Spotify, procurando por Plano de Voo e também outros conteúdos exclusivos para a indústria na plataforma Mercopar. Este conteúdo também está no YouTube da Mercopar. Então vamos chamar os nossos convidados para aquecer essa conversa, gente. Nesse episódio tão especial, nós vamos conversar com o head do Instituto para Produção e Logística da Universidade de Bremer, na Alemanha. E agora eu quero ver se eu acerto o nome, hein, Kleber? O nome direitinho, mas eles já nos disseram aqui que eu estou perdoada se eu errar um pouquinho no nome, né, Kleber? E você me ajuda. Nós temos aqui o professor Stefan. Professor Stefan Fessner. Desde 2019, o Stefan atua, gente, como diretor científico em um consórcio composto por diversas instituições que atua como ponto de contato intersetorial para pequenas e médias empresas. Seja bem-vindo, Stefan. Muito obrigado pelas boas-vindas. Ótimo. E compõe a nossa mesa aqui, nosso segundo convidado. Então, para completar essa nossa conversa, recebemos o professor emérito e chefe do Laboratório de Economia da Inovação do Instituto de Estudos Estatísticos e Economia do Conhecimento, sediado em Moscou, na Rússia, o professor doutor Dirk. O professor, gente, tem somente 25 anos de experiência em pesquisa e ensino de tecnologia e gestão e política de inovação. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra recebê-lo. É um prazer estar aqui. E para mim, que comando esse projeto há mais de 2 anos, é um prazer e uma honra poder estar aqui compartilhando tanto ensinamento dos dois. O sucesso fica melhor quando ele é dividido. Isso a gente está bem acostumado, não é mesmo? Por isso, no episódio de hoje, nós vamos conversar com especialistas da Alemanha e da Rússia para dividir com as micro e pequenas empresas aqui do Brasil o que esses países têm feito para acelerar a digitalização. Esse tema bastante importante. E a minha primeira pergunta para os dois, quero ouvir de ambos nos seus países, né? Como as pequenas empresas, tanto na Alemanha como na Rússia, estão adotando as tecnologias digitais para melhorar sua eficiência operacional? So, I can maybe start. Eu posso começar. Na Alemanha, o que nós fizemos, então, foi o quê? Quando nós começamos lá atrás, em torno de 2014, uma espécie de incubadores exatamente para começar a se familiarizar com essas novas tecnologias que foram, de fato, ganhando cada vez mais velocidade, e por volta de 2020 nós começamos a aplicar tecnologias que dessem conta dessa velocidade que também aumentou e ganhou mais espaço juntamente com o crescimento e ampliação dessas tecnologias. Tenho mais uma pergunta aqui para o professor Stefan e a gente já fala lá com o professor Dirk. E o que mudou na Alemanha depois de 2014
que mudou na economia e na vida das pessoas esse olhar mais apurado para as pequenas e médias empresas? Well, I would say that, Eu acredito que a palavra que sintetizaria seria uma divisão entre dois grupos de empresa, que seriam as que estão, vamos supor que numa maratona, as que estão na frente, que pegam muito rápido a tecnologia, e as empresas menores que têm interesse nessa tecnologia, então vão aprendendo num passo mais vagaroso, porém não menos eficiente, com essas que estão lá na frente dessa maratona. Entendido. E na Rússia? Eu diria que na Rússia as coisas aconteceram um pouco diferentes. Por quê? Porque aqui nós temos os líderes da corrida. Na Rússia nós temos muito mais pequenas empresas. Então são empresas que automaticamente estão muito mais relacionadas com a segunda parte que ele mencionou, que têm interesse, que querem crescer, mas são empresas que ainda estão no máximo na categoria média, de médio porte. Mas elas estão fazendo tudo o que é possível para alcançar esse passo. Apesar de encontrar alguns obstáculos pelo caminho, não há desistência, há um esforço contínuo. Boas notícias. Esperamos que em 5 anos, mais ou menos, nós tenhamos resultados. E esperamos que sejam bons resultados. Por quê? Porque o que está acontecendo também, que é uma coisa muito peculiar, é o fato de que elas não estão sendo pressionadas por nenhuma instituição maior, elas não estão sendo pressionadas por nenhum governo. Elas estão sendo instigadas, porém não pressionadas. Elas estão conseguindo criar o seu passo e criar o seu apetite por ir mais rápido, crescer mais rápido e chegar no lugar certo, no objetivo de destino mais rápido. Eu queria entender um pouquinho, falasse um pouquinho para frente, né, um pouquinho sobre tendências emergentes aí na digitalização das pequenas empresas, né? E o que vocês acreditam quais são as tendências, o que vem por aí? Vocês também, se é a primeira vez que estão aqui no Brasil, e o que eles estão sentindo da feira em comparação com os seus países? Ele acredita que há um bom ponto de começo aqui, começando de trás para frente, porque eu acho que foi um elogio. A tecnologia que ele viu até agora nesse passeio é muito semelhante ao que se tem na Alemanha, e há muita coisa que também se aprende aqui. Com certeza, tudo que é trocado vai ser levado porque se aprende juntos. Muito bem. O Sebrae leva há muitos anos empreendedores e empreendedoras para a Feira de Hannover, é nossa inspiração. I agree. Very good. Ele gosta da ideia e concorda, acha que é uma excelente ideia fazer isso. Muito bem. Professor. I think the answer is very simple. Mais uma vez, eles se sentem num momento diferente. O que ele pode perceber, por exemplo, aqui na feira, e que se nota no mercado lá fora também, a feira é uma representação, são pessoas muito jovens, e pessoas muito jovens hoje em dia são caracterizadas por um nível de energia também muito alto. E a expectativa que acaba se levando para essa energia muito alta são resultados muito rápidos. De certa forma, na Rússia, há algumas diferenças por peculiaridades do sistema e da cultura, mas fora isso há muita semelhança. Talvez haja menos jovens e ainda se tenha algumas pessoas com um pouco mais de experiência, vamos assim dizer. Obrigada. Trabalhando para acelerar esse passo, mas também acompanhados dessas pessoas com muito gás para entregar para o mercado. Muito bem. Stefan, na Alemanha existe um projeto da Indústria 4.0, né, para um programa da Indústria 4.0, uma plataforma. Eu queria que você nos contasse um pouco que programa é esse, que vantagens, como as empresas podem acessar, até para saber se a gente pode se inspirar aqui no Brasil e fazer um projeto parecido com esse.
Yeah, I can try. I mean, As pessoas têm uma ideia de que esse projeto da Indústria 4.0 é um projeto unicamente voltado à tecnologia, como se a tecnologia pudesse ter essa autonomia total sem o uso do recurso humano. Mas, na verdade, ela tem o objetivo de preparar a empresa como um todo para absorver essa tecnologia. E, indiscutivelmente, o ser humano é preciso ser preparado ao longo desse processo. Alguns processos que são feitos em termos de protocolos e burocracia são necessários, buscam uma adaptação também para receber de forma adequada e poder aplicar as aplicações, a tecnologia de forma adequada. Porque se não houver toda uma adequação para recebê-la, a tecnologia não cumpre o seu papel. E essa plataforma, esse projeto, esse programa, ele é iniciativa privada, tem apoio de políticas públicas do governo. Como é que ele funciona? there are several pillars. Há dois braços aqui do qual ele fala. Há o quê? Uma combinação de ter uma startup, a startup escolhida para que haja essa aposta recebe fundos que é metade governamental, metade empresa privada, e não só isso, existem aproximadamente 30 centros de treinamento. Então eles não só incentivam essas pessoas com o financiamento, incentivando financeiramente, mas as preparando para usar este incentivo financeiro. Bem. E na Rússia, existe algum programa parecido com esse que tem na Alemanha de incentivo aí às pequenas e médias? E aqui estamos falando bastante sobre a digitalização, a transformação digital tão acelerada pela pandemia. It's difficult to say if there are some or if there's none. Lá, mais uma vez, eu acho que é uma coisa aqui que é constante, né? A cultura é diferente, existe uma característica do sistema que é diferente, mas sim, há um incentivo, mas não há uma instituição específica. Eles fazem a sua seleção de acordo com os critérios deles, e sim, quando há uma empresa, uma startup escolhida, aí sim, eles vão fazer o investimento tecnológico, o investimento financeiro e vão fazer todo o necessário para que haja uma preparação dessas pessoas para o uso dos recursos que foram dados a eles, recursos que sim, saem da empresa privada e do governo. Quero aproveitar o gancho que os dois convidados falaram aqui sobre letramento. A importância de se educar o empresário, o empreendedor. E eu queria ouvi-los um pouco sobre essa importância de não somente depositar o financiamento, dar o dinheiro, mas você educar, dar o letramento e refazer uma consciência de como investir o dinheiro, onde investir. Well, I think it comes about training and education, and this is O que ele fala é uma coisa bem interessante, porque não é só a questão de chegar a criar startup, começar naquele ponto. O que eles estão fazendo, por exemplo, é mudar, inclusive, currículos de educação formal para desenvolver futuros empreendedores, criar uma mentalidade de empreendedores. Que, dessa forma, vão ser pessoas que vão desenvolver startups no futuro, mas já vêm desde muito cedo preparados com uma sementinha que vai gerar esse projeto no futuro. Many institutions at the master's level, at the bachelor's level. E o papel fundamental das universidades nesse ecossistema. Yes, this is an essential role, and this is essential for all teaching in all subjects. É mais ou menos como ele vê aqui. Ele viu 90%, é um número que eu tô dando em relação ao que ele disse, falou uma grande maioria, jovens. Por que a universidade, como você pergunta, se torna uma entidade extremamente importante? Porque sim, há essa sementinha plantada desde cedo.
mas é na universidade que vai se de fato preparar o aluno para ter a ideia, saber desenvolvê-la e se preparar para chegar no ponto onde ele vai em contato a entidade que pode ajudá-lo, ou a empresa que pode ajudá-lo, ou o caminho que ele pode seguir para chegar onde deseja. They burn for it. They love it. Muito bem. Na Alemanha, quais foram os principais desafios de 2014 para cá que vocês identificaram? Especialmente nessa transformação digital, na digitalização. Eu acho que, de novo, trazendo a pandemia mostrou como o mundo inteiro estava atrasado, né? Isso é fato. Países emergentes ou países de primeiro mundo estávamos atrasados e a pandemia acelerou isso. Mas queria ouvir um pouquinho quais as principais dificuldades que as pequenas e médias empresas na Alemanha enfrentavam e ainda enfrentam um pouquinho nesse caminho da digitalização. Yeah, from my perspective, the main thing we've Acho que a palavra que resume bem é resiliência. Ele disse que o que ele mais notou foi falta de resiliência, especialmente na supply chain, assim, a falta de adaptação rápida para itens que não tinham... O plano B, exatamente, que ele mencionou quase no final da colocação dele. Faltava um plano B, não existia um plano B que fosse rápido o suficiente, talvez até existisse, mas não para dar conta de uma coisa do tamanho que foi a pandemia, né? Que puxou o tapete de um planeta inteiro de uma vez só. E acho que o que eles aprenderam foi isso. Se preparar para um plano B, para uma resiliência verdadeira, assim, para uma resposta rápida numa situação de urgência que possa passar por cima desse desafio ou qualquer outro que venha a ser, de forma que não se perca ritmo. Acho que a palavra é importante aqui. Ter resiliência para que não se perca o ritmo e não se perca no mapa do mercado. Bom, se posso dizer que na Alemanha vocês passaram por isso, mas aqui no Brasil também passamos pelo mesmo problema, porque a pandemia mostrou como não tínhamos plano B, nenhum. Também queria ouvi-los sobre a importância da transformação digital, da digitalização das pequenas e médias empresas. Normalmente, as grandes empresas têm mais dinheiro, têm mais grana para investir, é mais fácil, contrata uma consultoria, monta um time. As pequenas empresas, muitas vezes, empresas familiares, com o caixa mais apertado, né? Então, mas a importância de digitalizar para elas para seguirem sendo competitivas. So from my perspective, you address a very... O único jeito, na verdade, de salvar é se unindo. O que é se unir? É criar uma rede de pequenas e médias empresas, de forma que essas pequenas e médias empresas possam se ajudar na hora da crise. A ajuda é a palavra-chave para que haja resiliência verdadeira. Porque se 3 estão caindo, 10 podem se unir para, de repente, dar a mão para juntar. A very big issue, I would say. Well, I think different opinions. The first instance, certainly. Este é um mundo não só o corporativo, mas também o mundo em geral. A gente vive com a sobrevivência do mais forte. Como se torna mais forte se você ainda é pequeno? Se unindo a outros. This is obvious. You first. Existe uma expressão aqui no Brasil, em português, que é: se a gente quer ir rápido, a gente vai sozinho. Mas se a gente quer ir longe, a gente vai em grupo. Que bom, fico feliz que Brasil e Rússia têm mais essa conexão. Yeah, thank you very much, and I agree. Não tem como discordar do que foi dito aqui, porque mais uma vez, é uma lei universal. Se você quer de fato conseguir avançar, você vai precisar de uma rede. Essa é uma verdade que não vai se aplicar só ao Brasil, não vai se aplicar só a eles porque estão aqui falando disso, mas é uma lógica mundial, que enquanto não se adotar essa mentalidade, vai continuar havendo esses gaps, esses buracos que aparecem quando uma crise pesada entra em cena.
Estamos tratando das cadeias globais de valor. Yes, and the value chain was only... Tem algo muito interessante o que ele diz, que dentro dessa rede, o que há dentro dessa rede? Ela se constrói baseada principalmente em confiança. Então, o que melhor se sentir seguro, saber que se você pisar em falso, vai sempre ter alguém para te segurar. Essa é a questão principal. De novo, na natureza, é algo que se precisa aprender, porque é só se ajudando que, de fato, a gente vai conseguir avançar. E a gente vê a prova de que o que ainda não funciona como deveria funcionar é porque há falta de confiança. Há uma rede aqui, há uma rede ali, há uma rede ali. Nenhuma confia na outra. Mas talvez se criasse uma rede que, do tamanho daquelas 3 juntas, com todo mundo confiando em si e tendo certeza que na hora do tombo, o tombo seria amenizado, o problema seria muito menos impactante. Infelizmente, o nosso tempo para esse episódio está acabando. Eu lamento muito, gostaria de que ficássemos algumas horas aqui conversando. Queria ouvir ainda mais as experiências de Alemanha e Rússia, mas eu acho que a gente já conseguiu sentir um pouquinho, entender um pouco das características desses países tão diferentes, com culturas tão diferentes, mas também tão iguais em vários momentos. E a minha última pergunta é, se é a primeira vez deles no Brasil, e especialmente aqui na Serra Gaúcha, e se eles já experimentaram o chimarrão e a nossa culinária? E o que eles acharam? Yeah, actually tried that before. Na Alemanha, ele sim. Tanto que eles têm até um nome para esses, de mate. I really appreciate that. It's really good. I think so, but it's a while ago, and I Ele acha, mas não causou uma impressão tão forte a ponto de que ele não tem certeza. E é a primeira vez deles ao Brasil? Second time, actually. Segunda? Fifth, I think. I'm not sure. But... Acho que sim. Yeah. Muito bem, gente. Eu espero que o Brasil, o Rio Grande do Sul e essa região onde estamos, a Serra Gaúcha, acolha, trate muito bem vocês e que vocês venham 10, 15, 20 ou quem sabe se mudem para passar uma temporada morando no Brasil. Quero agradecer muito em nome do Sebrae, em nome do Plano de Voo, a generosidade de vocês. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com a gente e com certeza vai voltar ao Brasil. Muito bem. E além de agradecer esses 2 convidados super especiais, essa parceria incrível do Kleber aqui nos ajudando, não é uma tradução, né? É uma interpretação, me ajudando nessa conversa, né, Kleber? Então quero também te agradecer e dizer que tem uma semana inteira, você volta. Espero voltar mesmo e vou voltar melhor, porque agora aprendi muito contigo, muito com eles. E com certeza só tem a aprender mais. Porque muito esse obrigado. o Plano de Voo é um grande espaço de aprendizado. E obrigada a você que nos acompanhou até agora nesse bate-papo. Lembrando que esse conteúdo foi desenvolvido com a curadoria do Polo Sebrae da Indústria, onde estamos neste aquário estúdio lindo, num lugar privilegiado da Mercopar 2023. E você pode acessar esse e outros conteúdos para a indústria no Spotify, buscando por Plano de Voo, e também na plataforma Mercopar. Além do que temos tudo no YouTube da Mercopar. Acesse, a indústria vive o ano todo. A Mercopar nunca para. Acesse e siga fazendo negócios. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.